Olá pessoal, boa noite. Eu estou mais uma vez com vocês aqui para os nossos diálogos em rede, diálogos desta semana com o tema Quebrando os Códigos da Política. A gente está vivendo um momento importante hoje, que é o início do processo da campanha eleitoral. A partir da data de hoje é possível fazermos efetivamente a campanha política, né? Deixa eu só manter aqui acesa a transmissão, né? E eu imagino que todos vocês vão começar a ser inundados agora por informações. Essas informações que vão chegar a todos são informações que, de certa forma, podem ajudar vocês na escolha, na definição da sua votação, da eleição. Agora, obviamente, eu estou falando e fazendo duas coisas ao mesmo tempo aqui, acabei me atrapalhando um pouquinho. Mas esclarecendo, né? Muita gente vai começar a pedir voto para vocês agora. Vocês que estão assistindo, compartilhando, curtindo, e na medida em que as pessoas começarem a pedir voto para todo mundo, o que a gente vai ter é uma enorme dificuldade de lidar com essa quantidade grande de informações que vão inundar as mídias sociais, as nossas páginas do Facebook, o Instagram. Eu já vi hoje que ficou até meio chato, né? Eu estou tentando não compartilhar. Aliás, é uma coisa que eu nunca fiz mesmo, marcar ninguém nas publicações. Eu não marco, eu publico lá no meu perfil e espero que as pessoas que queiram assistam, vejam, curtam, compartilhem, comentem, e a gente vai interagindo assim. Eu acho que é um pouco forçar a barra demais quando a gente marca as pessoas, a não ser que seja uma informação que a gente queira que as pessoas vejam, né? E é proibido patrocinar no Facebook, é proibido patrocinar no Instagram, é proibido patrocinar na internet, qualquer tipo de publicação. Assim como na grande mídia, nas rádios e na TV, o espaço tem que ser ocupado por todo mundo, com exceção dos debates, né? Em que os candidatos que têm representatividade de partidos com deputados na Câmara dos Deputados, são no mínimo 9 deputados para assegurar o direito de participação nos debates, os demais partidos não têm a garantia de que poderão colocar seus candidatos nesses debates. Algumas emissoras estão promovendo debates abertos a todos, como é o caso da Santa Cecília TV, que já nos convidou, já fez inclusive a divulgação do regulamento. O debate vai acontecer em setembro, a gente vai voltar a falar sobre ele posteriormente, e a gente vai ter a possibilidade de participar desse debate em setembro, que vai ser bem positivo, porque é uma oportunidade de todo mundo conhecer as nossas ideias e a possibilidade também da gente fazer um enfrentamento no debate, o enfrentamento dos projetos de governo de cada um dos candidatos, para que o eleitor possa comparar ali o que está acontecendo. A Rádio Guarujá também vai fazer um ciclo de sabatina com os candidatos, começa na próxima terça-feira, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Guarujá e com a cobertura da Guaru TV. Essas sabatinas serão feitas por personalidades, por pessoas de várias áreas, que vão fazer perguntas diretas aos candidatos. Eles não vão interagir, cada dia um candidato vai poder responder as perguntas, e também é uma oportunidade, um pouco diferente de um debate de confronto ali de dois candidatos, um pouco diferente, mas que também é super didático, porque vai permitir que você possa ouvir as propostas de cada um e a argumentação e contra-argumentação de especialistas de diversas áreas que vão, de certa forma, ajudar a gente aí no encaminhamento dessa discussão. Ontem eu participei lá no G1 da Rede Globo, né? Ligado aí à TV Tribuna. Fui entrevistado pelo Alexandre, um modelo muito legal também de entrevista, câmera aberta, 10 minutos de entrevista, perguntas que você não sabia previamente quais eram, todas obviamente também focando nas propostas, né? A ideia de que os candidatos que estejam ali sendo entrevistados falem o que querem fazer para as diversas áreas da sua cidade. Eu quero aproveitar o dia de hoje para dizer da alegria. É uma alegria muito grande poder participar de uma eleição. Eu jamais imaginei na minha vida, nunca pensei que eu pudesse ser candidato a algum cargo eletivo. Nunca tive essa pretensão.
mas é uma honra enorme poder estar participando desse processo eleitoral para tentar o cargo de prefeito na cidade que eu amo e que eu escolhi para viver. Eu nasci aqui, mas escolhi permanecer em Guarujá, escolhi criar a minha família em Guarujá, escolhi viver em Guarujá e quero terminar a minha vida aqui após toda a minha carreira profissional, me aposentar, se Deus quiser, criar meus filhos, ver meus netos crescendo. Eu quero essa cidade muito melhor do que ela é hoje, eu sei que ela pode ser muito melhor do que ela é hoje. Eu amo Guarujá mais do que qualquer outro lugar desse planeta, conheço muitas outras cidades, conheço alguns países do mundo, mas Guarujá é o lugar que eu escolhi para viver a minha vida. E por amar essa cidade é que eu me coloco nessa disputa, porque eu quero que a gente tenha um processo eleitoral que permita que o cidadão consiga enxergar a saída para os problemas da cidade. A gente está cansado já de fazer um processo eleitoral em que fica um apontando o dedo na cara do outro, dizendo que um é mais corrupto do que o outro, que um é mais sujo do que o outro, e se esquecem de debater os problemas reais que afetam o cotidiano das pessoas, e as pessoas vão ficando sem solução para os seus problemas. Eu acredito que é possível a gente buscar essas soluções dialogando, conversando. E eu acredito também que ninguém vai conseguir governar se não construir pontes para essas soluções, capacitando o governo com pessoas que tenham a condição técnica de conhecimento dos problemas e das possíveis soluções, política para poder administrar os conflitos que surgem no meio dessa administração pública, que não é a mesma coisa que administrar uma empresa. Aliás, é muito mais complexo administrar uma prefeitura, uma autarquia, uma fundação pública, porque tem a Lei 8666, que é a Lei de Licitações, e uma série de outras regulamentações que impedem que se faça o que se tem vontade. Você só pode fazer o que é mediado, discutido, politicamente construído do ponto de vista legal, com, por exemplo, no caso do município, a Câmara de Vereadores. Então você tem que ter também uma capacidade muito grande de articulação política e de diálogo com todos os setores da sociedade, não apenas com a classe política eleita, com os vereadores, mas com a mobilização, a capacidade de mobilização das entidades, das lideranças, das associações de bairro, para que os projetos que são prioritários sejam defendidos como sendo projetos da cidade e não apenas projetos de um governo. Então a gente acredita que essa capacidade de governar, ela depende muito de você ter uma capacidade técnica e de você ter uma capacidade política e principalmente de conseguir dialogar com as pessoas para motivá-las a encamparem essas lutas, a levantarem essas bandeiras desses projetos como sendo projetos das pessoas e não de governos. A gente pensa um pouco diferente de muitos partidos que tentam já construir aliança no período eleitoral, pensando que quando chegarem lá no governo, com essas alianças do período eleitoral, elas vão dar conta de fazer um governo adequado para uma cidade que tem um nível de complexidade de problemas enorme. Não é possível. Depois que é composta a Câmara de Vereadores e que é eleito prefeito, é que vai se iniciar um diálogo com a classe política para se tentar construir um governo mais equilibrado, né? E a gente acredita que, se isso for feito de maneira transparente, aberta, como a gente está fazendo aqui agora, contando para vocês todos os detalhes de como esse processo aconteceu até o momento em que ele se efetiva, fica muito mais fácil. Então eu queria dizer para vocês da história da candidatura da gente. Por que o professor Walter Batista é candidato pela Rede Sustentabilidade em Guarujá? Nós começamos em 2013 uma trajetória de luta para a montagem da rede de sustentabilidade aqui no Brasil. Então a coleta de assinaturas demandou um esforço muito grande de milhares de pessoas pelo Brasil, que coletamos aí juntos milhões de assinaturas. Mais de 1 milhão de assinaturas foram entregues aos cartórios eleitorais para validação. Infelizmente, a rede demorou muito para ser registrada, o registro saiu em setembro do ano passado. Quando saiu o registro, nós tínhamos estruturado o movimento da Rede de Sustentabilidade aqui em Guarujá. Nós éramos um grupo de aproximadamente 15 pessoas que tinham, no valor da sustentabilidade, um ideal para a construção de um projeto político na cidade. O que nós fizemos? Nós trabalhamos para consolidar esse partido. Esse partido se consolidou, foi construído até abril desse ano, com todas as etapas necessárias para que ele fosse legalizado junto às instâncias superiores do partido em nível estadual e em nível nacional, e nós conseguimos. É muito burocrática
E também isso serve exatamente para que evite que aventureiros peguem a rede e façam uso dela como um partido pessoal, de uso pessoal. Então a rede é realmente um coletivo, um grupo de pessoas que tem que ter uma história, que tem que ter o registro das reuniões, que tem que fazer, como eu estou fazendo aqui agora, abrir, né, essa discussão com a sociedade, transmitindo as reuniões pela internet, convocando os filiados sempre para que a gente possa fazer a discussão de maneira democrática e ampla. E nós conseguimos. Nós chegamos em abril com o partido praticamente pronto para o processo eleitoral e tivemos uma discussão interna. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos compactuar com algum grupo político que já esteja no processo eleitoral e tentar pautar aquilo que a gente defende no nosso ideal para o plano de governo de algum candidato, ou vamos abdicar de disputar o processo eleitoral, vamos ficar na nossa, vamos acompanhar de fora? E a turma toda falou, não, é hora da gente ir para cima, vamos apresentar candidatura. Nós temos 5 candidatos a vereadores, os 5 estão conscientes da dificuldade que é conseguirem se eleger por conta das regras, né, do quociente eleitoral, mas estão dispostos a encaminhar suas propostas e defender o plano de governo que a gente está construindo a muitas mãos, e já liberamos o primeiro documento para o Tribunal Superior Eleitoral, está lá no registro de candidatura nosso. Quando o tribunal liberar, vai estar o documento do nosso plano de governo. Amanhã mesmo a gente deve estar colocando à disposição para consulta pública através da internet, e a gente está efetivando essas candidaturas com esse ideal de que a gente tem propostas para a cidade. Nós não queremos fazer do processo eleitoral, da disputa eleitoral, uma disputa fulanizada, em que a gente entre para poder apontar os erros dos outros ou os defeitos dos outros. Muito pelo contrário, nós temos uma proposta de fazer um debate que seja proativo e propositivo, que a gente consiga pegar cada um dos problemas da cidade e mostrar qual é a nossa visão a respeito deles, das suas causas, das suas consequências e das possíveis soluções, da maneira que a gente enxerga que eles podem ser resolvidos. Então, a gente quer pautar a nossa campanha exatamente na ideia da proposta de soluções para os problemas da cidade. E é isso que está movendo a gente nesse primeiro momento. É muito difícil participar do processo eleitoral, não é fácil não. Eu estou aproximadamente 10 dias dedicando horas e horas, dia a dia, para legalizar, juntamente com os nossos companheiros do partido, toda a documentação necessária para fazer o registro da candidatura, que tem uma série de documentos que tem que ser solicitados, certidões negativas de primeiro grau, de segundo grau, na Justiça Estadual e na Justiça Federal. Então a gente precisa ter o nome limpo, a ficha limpa totalmente, para que a gente possa fazer o registro da candidatura. Vocês terem uma ideia, coisas básicas como, por exemplo, o RG. Né? O nosso RG que a gente está acostumado a usar, todo mundo tem aí o seu. Né? O RG para o candidato, assim como em qualquer lugar, e a gente fica sabendo disso depois que entra nessas coisas malucas, né, da política, por exemplo, que a lei é extremamente restritiva, né? E a gente fica sabendo que, por exemplo, o RG ele só é válido por 5 anos. Não sei se você sabia aí. O RG é válido só por 5 anos. Então, o meu RG venceu em janeiro desse ano. Então a gente teve que correr atrás de fazer um RG novo. E assim sucessivamente, com as certidões. Ir a São Paulo, no Tribunal de Justiça, entregar os pedidos de certidões. Depois que fizemos o registro da candidatura, levamos ao cartório eleitoral, demos entrada no documento. É um processo que, puxa, os funcionários do cartório, que são poucos, tem que dar conta de processar processo por processo individual de cada candidato, que é um calhamaço de papel para cada um dos candidatos, não só a prefeito, mas também a vereadores e a vice-prefeito. Então são ali quase 300 processos diferentes processados por funcionários dedicados lá no cartório eleitoral. Queria agradecer, inclusive, por toda a colaboração e atenção e presteza deles, né, em ajudarem a gente, porque é a nossa primeira vez numa disputa eleitoral, é a primeira vez que a gente enfrenta essa dificuldade e demos conta de fazer. Entregamos lá. Entregamos a documentação lá, tudo direitinho, tudo bonitinho, esperamos sair o CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, de cada um dos candidatos. Paralelamente a isso, eu tive que correr atrás de fazer, junto com os nossos companheiros da rede, de fazer o CNPJ do partido, que demorou quase 15 dias para sair por uma série de burocracias da Receita Federal, mas saiu tudo direitinho. Aí corre para abrir a conta corrente do partido, isso é a estrutura do partido. E agora nós estamos correndo, já com o CNPJ na mão, tudo
tudo direitinho registrado. Estamos correndo agora para abrir a conta corrente dos candidatos. Hoje nós somos 7 pessoas concorrendo, prefeito, vice e 5 candidatos a vereador. Hoje nós tivemos já a abertura de 6 contas correntes, está faltando só uma, que é a minha, que eu não dei conta de chegar a tempo da agência estar aberta, porque estava conversando com o contador para a gente acertar o contrato para fazer a contabilidade da campanha e a contabilidade do partido, que tem um custo para isso acontecer. Junto com o contador, que tem que fazer toda a prestação de contas do partido, mesmo que você não tenha R$1 investido na campanha, tem uma burocracia que tem que ser feita e assinada por um contador. Junto com o contador, um advogado também tem que assinar os documentos. E a gente tem que ficar 24 horas no ar, com o aparelho de fax ligado, porque a qualquer momento você pode receber uma intimação da Justiça Eleitoral por conta de algum processo, de denúncia, de problema. Então é um processo muito burocrático, muito sério, não é uma brincadeira, não é para qualquer um se aventurar. Muita gente pensa que, eu vejo alguns comentários na internet do tipo, mas são os mesmos. Não, eu não sou o mesmo. Eu, por exemplo, nunca fui candidato a nada, é a minha primeira vez como candidato. Eu já trabalhei em algumas campanhas eleitorais, mas ajudando na construção de plano de governo, por exemplo. Nunca fiz essa parte burocrática, administrativa de uma campanha. E a gente está fazendo isso na raça. E estamos aprendendo a fazer e queremos que vocês que estão assistindo a gente, que tenham vontade de entrar na política, saibam que não é impossível, não. E qualquer um de vocês que queira ajuda nas próximas eleições para fazer esse processo, conta com o nosso grupo. A rede vai estar aberta, com uma cartilha aberta, com um dicionário aberto dos códigos da política para ajudar qualquer pessoa que queira se candidatar a fazer isso de maneira decente, de maneira profissional e de maneira ética. Nós não queremos, e temos contado também com a ajuda de muitos companheiros de outros partidos que têm dado dicas, conversado com a gente, olha, toma cuidado com isso, cuidado com aquilo, corre naquele lugar, facilita se você fizer assim, uma mão lavando e ajudando a outra para que a gente possa construir esse nosso partido e nos colocarmos na disputa eleitoral. Então muita gente acha assim, é só chegar lá, dar um nome, coloca, são 11 candidatos, então muita gente pensa que é muito fácil. Não é não. Tem custo, envolve recurso, envolve energia. Ontem eu fui dormir quase 4 horas da manhã corrigindo texto para poder publicar. Nós estamos alinhando o nosso site para colocar à disposição de vocês também. Mensagens que hoje as mídias sociais cobram da gente, né? É o WhatsApp, é Facebook, é Twitter, vários grupos de interação que a gente tem com os amigos e com os colegas. A questão da inteligência de campanha, o que nós vamos fazer amanhã, que imagem que a gente vai colocar de upload, fazer orçamento dos materiais, para tomar cuidado com isso, porque você tem que ter o recurso para poder contratar, fazer o pagamento com a conta aberta. É uma burocracia, gente, que vocês não têm noção. Se não tem gente disposta a fazer isso para que a gente possa colocar gente do bem na política, essas pessoas que usam muito dinheiro de caixa 2, e o caixa 2 é uma realidade nas eleições do nosso país, pagando marqueteiros, pagando para pessoas comprarem, né, todo esse serviço. Então o candidato ele compra esse serviço de empresas de marketing, de comunicação. Nós não temos nada disso. Então nós temos a ajuda dos amigos que vão um opinando, o outro dando uma sugestão, e tem sido muito legal a gente conseguir chegar até aqui e levar essa campanha até o final. Nós vamos com a campanha até o final e eu tenho convicção, eu tenho certeza de que nós estamos no caminho certo. Eu vi uma pesquisa hoje que foi apresentada, está sendo divulgada pelo WhatsApp. É uma pesquisa que tem uma metodologia que pode até ser criticada, mas é uma metodologia interessante, que mostra dados do atual momento. Chama muito a atenção que quase 60% dos eleitores estão indecisos. E aqueles que já falaram, eu tenho um candidato, que são a minoria, eles também têm quase 65% desses que falaram que já tem algum candidato. E é óbvio que aqueles que são mais conhecidos, né, eles têm muito mais chance de pontuarem nessas primeiras pesquisas. 65% dos que já falaram na pesquisa, eu vou votar em alguém,
em fulano, 65% disseram que podem ainda mudar a sua opinião dependendo do que vai acontecer. Chama muito a atenção que as pessoas estão dispostas a ouvir as propostas dos candidatos. Nós temos propostas e nós queremos pontuar todas elas para vocês aqui. Você está convidado a colaborar com a construção do nosso plano de governo. Nós temos um aplicativo no site mapadauvidoria.com.br. Eu tenho repetido muito isso, nós vamos fazer uma campanha grande agora de divulgação desse mapa da ouvidoria para que você possa colocar sua sugestão para o nosso plano de governo online, lá no nosso aplicativo. E também possa apresentar os problemas que você enxerga aí na cidade que gostaria de ver resolvidos, de ver solucionados. mapadauvidoria.com.br. E até o final da semana a gente está divulgando para vocês também o nosso site de campanha, com todas as informações, o perfil de cada um dos nossos candidatos, né? Ainda o hábito de falar pré-candidato para não ser multado pela Justiça Eleitoral e para não cometer ilegalidade, né, na campanha. Nós esperamos até agora para poder sair para pedir voto para as pessoas. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Meu nome, de novo, para quem não me conhece, está aí assistindo, é Walter Batista. Coloquei o professor na frente, não por nada, mas simplesmente porque tem um outro candidato que é médico, que é o Walter Suma. Então, para não confundir os nomes, eu coloquei, obviamente, o meu sobrenome, do qual eu me orgulho, mas também o professor, que é para diferenciar do Walter Suma. Nós temos linhas de pensamento que convergem em alguns pontos, mas muito diferentes na maioria deles. E eu acredito que a gente vai apresentar propostas que você vai se identificar com elas. E eu tenho certeza absoluta que, conhecendo as nossas propostas, você, na hora de pensar em quem vai votar, você vai levar o nosso nome em consideração. Não é o nome do Walter apenas, é a ideia de um projeto pela sustentabilidade, a defesa de um ideal em que todas as formas de vida estejam em destaque e que possam ser preservadas. Nós vivemos numa cidade que depende da atividade turística, depende das praias limpas, depende dos nossos rios sem contaminação, e a gente tem visto, infelizmente, que a nossa natureza tem sido muito degradada. Nós precisamos divulgar melhor as nossas propostas, e para isso eu conto com a ajuda de você que está assistindo. Vocês que estão aí assistindo a esse programa nesse momento, duramente conosco, compartilhe as nossas propostas. Não é compartilhar a foto do Walter, não. É fazer um comentário, escrever lá sobre a ideia que a gente tem para a área da saúde, para a área da educação, para a área da segurança pública. O que você pensa? Se você acha isso adequado, colocar lá o link na tua página, no teu grupo de WhatsApp, para que as pessoas possam ler, para que as pessoas possam conhecer aquilo que a gente está propondo para a cidade e que elas também possam opinar, porque a gente acredita que é assim que se constrói uma cidade de verdade e que se faz um governo transparente. Eu nasci e me criei em Guarujá, como eu falei logo no início, que aí uns 5 minutos falando isso, né, o quanto eu amo essa cidade e o quanto eu defendo o Guarujá de todas as formas, o quanto eu brigo por essa cidade. Eu tenho esse ar assim meio duro, né, como professor, eu sou uma pessoa muito rígida, até na criação da minha filha, a Laura Rosa, estamos esperando mais uma criança aqui em casa, se Deus quiser vai vir com muita saúde. Eu quero uma cidade boa para meus filhos, então eu quero dar o melhor de mim para que os meus filhos possam ter uma cidade melhor para eles no futuro, assim como você que está me assistindo que tem filhos também, quer sempre o melhor para os seus filhos. Então eu vejo muita gente aí falando de projetos, falando de propostas, mas muitos deles já passaram pela administração pública com cargos, né, como vereadores, como prefeitos, como chefes de gabinete. Nós temos vários candidatos que tiveram experiências, como eu mesmo tive a experiência na Secretaria de Turismo, mas a gente tem que colocar muito amor naquilo que a gente faz por nossa cidade. Eu acredito que dá para a gente virar esse quadro que Guarujá está passando hoje, se a gente tiver uma gestão de qualidade comprometida e profissional. Eu estudei a vida inteira muito para poder me dedicar à gestão pública. Fiz especialização em gestão pública, fui fazer concurso público para ser funcionário público, porque eu acredito que é possível a gente qualificar a gestão pública na nossa cidade. E eu quero trabalhar junto com a sociedade, junto com os melhores que a cidade tem. Eu não quero buscar ninguém fora de Guarujá. Eu quero que o Guarujá dê oportunidade para todo mundo que está aqui e que é bom e que pode fazer essa cidade melhorar. Eu tenho certeza e convicção de que a gente vai conseguir isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi aí um bate-papo legal, assim, muita fala minha. Estou vendo que tem umas interações aqui
depois eu vou responder a cada um desses comentários. Compartilhe as nossas ideias, acompanhe. Na próxima terça-feira a gente volta. Eu vou estar participando da sabatina da Rádio Guarujá no dia 25 e vou estar também ao vivo no dia 23, no dia 30, na Rádio Cacique em entrevista. Vai se comunicando com a gente pelo Facebook, que a gente está divulgando toda a nossa programação lá. Hoje nós estamos na Guarujá, o programa está lá no site da Rádio Guarujá. A Isabelle, que é a nossa vice, professora Isabelle Cunha, esteve participando conosco lá, deu um depoimento muito legal, né, na postura de mulher e de mãe, da necessidade que a gente tem de mudar não só na política, mas no nosso cotidiano, o tratamento que é dado para as mulheres, e a gente quer que as mulheres sejam empoderadas e que as mulheres não sejam tratadas com essa visão machista de que é ela que tem que dar conta dos afazeres domésticos. Não, o homem tem que dividir os afazeres domésticos com as mulheres para que elas possam também estudar, trabalhar, enfim, ter uma vida como a vida que muitos homens pensam que só é direito deles, né? É possível tudo isso, a gente acredita que é possível, mas se você participar. Para a gente vencer o problema da política, muita gente está falando que não quer o passado de volta, muita gente está falando que não quer os candidatos apoiados pela atual prefeita. Para você dar oportunidade para os jovens, para os novos, para quem está entrando na política como eu, basta ter uma coisa: vontade. Tendo a vontade, a coragem vai aparecer. Lembra do lema que foi usado pela ex-prefeita, né, quando ela se candidatou a primeira vez? Coragem para mudar? Ela não teve coragem para mudar. Você pode ter coragem para mudar. Eu acredito que a sua coragem vem da sua vontade de mudar. Então faça isso acompanhando. Não decida agora não. Acompanhe. Estude cada candidato. Avalie cada proposta. Veja quem é bom. Quem tem capacidade de administrar. Quem tem capacidade de governar essa cidade com o olhar que você quer. Não basta ter sorriso no rosto, não basta ser simpático. Às vezes a pessoa é carrancuda, eu sou meio carrancudo, quero me defender nesse aspecto, tá certo? Mas é uma forma, talvez, de timidez, né? O que é importante é que tenha competência para fazer. Não adianta ser sorridente, ser legal e quando chegar na hora de tomar as providências não fazer a coisa da maneira correta, não ter como cumprir a legalidade, que é importante, cumprir a legalidade, ter o nome limpo, direitinho, para a cidade não passe vergonha e para que o povo não pague. Porque quando você vê um político fazendo coisa errada, você fica bravo com o político, mas quem está pagando é você mesmo que paga imposto. Sou eu que pago imposto. Então a gente não pode errar. Não dá mais para errar. Então, para acertar, não decide agora não. Não sai dizendo em quem você vai votar. Diz que você está indeciso ainda. Estuda cada candidato e deixa para decidir no dia 2 de outubro. Eu acredito numa eleição silenciosa. Eu acredito que a gente vai ganhar essa eleição com o teu silêncio, mas com a tua convicção de que vai estar escolhendo o candidato que tem capacidade, que tem competência para administrar essa cidade. Eu estou disposto a qualquer debate com qualquer candidato sobre qualquer tema, porque eu entendo dos problemas da minha cidade e eu sei quais são as soluções que a gente pode efetivar para cada uma delas. E as que eu não souber, eu tenho certeza que você que está aí em casa sabe qual é a solução. Por isso que nós vamos ouvir você o tempo todo. Nenhuma decisão vai ser efetivada sem consultar a população usando esse tipo de tecnologia que a gente está usando aqui, que é possível com o uso da internet, de um celular na tua mão, tomar um monte de decisões. A gente faz até transferência para o exterior de dinheiro usando um celular. A gente presta contas com a Receita Federal, faz o imposto de renda. A gente paga a conta. Você quer coisa mais importante do que você digitar a sua senha da conta bancária no celular? E a gente faz isso. Compramos coisas pela internet. Por que a gente não pode usar a internet para decidir se o dinheiro tem que ser aplicado na locação, no aluguel de mais um imóvel para a prefeitura ou na compra de remédios para a população? Se o dinheiro tem que ser usado para contratar um assistente para ficar andando carregando a bolsa da prefeita para lá e para cá,
pagar, ou 5, 6, 7 seguranças que estão sendo pagos 24 horas por dia para andar do lado da prefeita para cima e para baixo, ou comprar um carro de última geração que custa 100, 150 mil reais blindado para a prefeita andar pela cidade gastando dinheiro público, ou é melhor pegar o dinheiro público ouvindo você para aplicar nas necessidades das pessoas? Principalmente, eu acho que hoje, a necessidade principal hoje é a saúde, né? O cuidado que as pessoas precisam ter, e não tem um médico lá no posto de saúde, não tem o remédio na farmácia, não tem o exame fácil para ser feito, uma dificuldade enorme que a gente está vivendo na cidade, com tanto dinheiro que tem, que é uma das cidades mais ricas do Brasil. Então, de novo, agora de definitivo, são 8 horas e 56 minutos. Um abração a todos vocês, muito obrigado pela atenção. A gente volta na próxima terça-feira com Diálogos em Rede, já para apresentar propostas do nosso plano de governo consolidadas em cada uma das suas áreas. Um abração a todos vocês mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.